Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu-se compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, eu gostaria de pegar um pedacinho, algum tópico da segunda leitura, para que possamos complementar ou completar com o texto do Evangelho. Primeira coisa, o que nós temos aqui? Um testemunho, uma testemunha. João abre os seus lábios, o seu coração, a sua vida e fala para a humanidade, logo para todos nós aqui. O que ele fala? Eu, João, se identifica, né? Vi um novo céu e uma nova terra. O que nós podemos entender por esse novo céu, essa nova terra? A terra que nós conhecemos e habitamos é essa. Tem as suas dificuldades, e como tem. Mas tem as suas belezas, as suas alegrias, e como tem. Dentre as alegrias, a pessoa de cada um de nós que aqui está ou estamos. E ele, enxergando isso, conta para a humanidade que ele viu. Então ele vê a terra habitada por nós, como já dissemos, com as suas riquezas e pobrezas, com as suas virtudes e defeitos. E ele vê o paraíso aberto, acolhendo todos aqueles que terminaram a sua jornada, terminaram, portanto, o seu serviço. Então ele enxerga isso e conta para nós. E ele estabelece essa comparação dessa cidade que descia de junto de Deus, como que aqui no caso, a mulher ornada, bonita, enfeitada, para ir ao encontro do esposo. Ele estabelece essa comparação, para dizer, o céu está preparado para receber àqueles que terminam, como já dissemos, o seu serviço.
Veja como ele fala ainda, entregando e mostrando para nós. Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Gente, é muito pesado, não no sentido pejorativo, mas no sentido rico, teológico. Vai morar. Então a gente fica preocupado sim com a morte. Tanto é que Deus deu inteligência ao elemento humano para que aconteça, descubra com todas as pesquisas, algo para que o elemento humano permaneça o mais possível na Terra. Mas chega um determinado momento, com toda a tecnologia, com toda a descoberta, com todas as pesquisas, chega um momento que ele faz, estende a mão, nos pegará, como pegou os nossos ancestrais e levou para ele. E o que João fala? Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. E entra aqui algo que nós vamos completar com o Evangelho. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Aí, nada de morte, nada de dor, nada de sofrimento e simplesmente glória. Então a gente vê com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa fé, esse encontro definitivo da criatura com o Criador. É o que nós vamos ver no prefácio da missa, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. A vida, diz lá, né? Nós vamos ouvir, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito esse corpo mortal, nos é dado no céu um corpo imperecível. E a gente fica pensando, enxergando essa riqueza do céu que ele está fazendo. Mas sofrimentos tem, minha gente, tem. Quem não tem um sofrimento? Qualquer um. Espiritual, material, se é material é físico, é aquilo que eu disse, Deus deu a inteligência para que o homem pesquisasse, para que a vida permaneça mais tempo aqui, e depois ela continua na eternidade. Aí vem esse texto para completar do Evangelho, né? De que maneira Jesus sai para o seu ministério, sai para o serviço, levando consigo os discípulos e com ele uma grande multidão. E depois que ele, na caminhada, o que ele enxerga? O que ele vê? Um cortejo. Ele vai ver o que era aquele cortejo. O cortejo nada mais era do que um enterro, do que alguém levando um defunto. É isso que o Cristo viu. E é natural a tristeza de que nós falamos, reinava na solidariedade do elemento humano e na solidariedade para com aquela mãe viúva. E o filho? Sem o marido, sem o filho. O nosso texto diz que Jesus foi ao encontro, teve compaixão. O que ele faz? Manda parar o cortejo. Ele vai, toca, conversa com o defunto. Conversando com o defunto, fala para ele o quê? Fala para ele levantar. Levanta. E ele levantou. Minha gente, aquilo que era tristeza, o povo ficou com medo, pois é um fenômeno que acontece, ou aconteceu, não acontece, aconteceu, desculpa. O que ele fala? Conversa com a mãe, está aqui o seu filho. A tristeza, como já disse, desaparece, apesar do medo do povo, e vem a alegria. Nós podemos imaginar, meu querido povo, o que? O encontro vivo daquela mãe com aquele seu filho. Quanta lágrima agora, não de tristeza, mas quanta lágrima de alegria,
pela ressurreição. O abraço do filho para a mãe, da mãe para o filho. E todo o povo, vendo isso tudo isso, glorifica e louva a Deus. É o que vai acontecer conosco. Vai acontecer conosco. Terminando essa nossa caminhada aqui, nós vamos ao encontro do Senhor. Que nós vamos ao encontro, nós vamos. Se você queira ou não, você vai. Se eu quero ou não, eu vou. Sem pressa, hein? Sem pressa, está muito bom aqui. Tem chuva, tem discussões, tem perseguição, tem falcatrua, chega, vai. Mas tem nós com a beleza que a gente traz estampada em nós, em irmos ao encontro do Senhor. Então que essa semana nós possamos rezar por aqueles, não só essa semana, sempre, né? Por aqueles que terminaram a sua jornada e estão felizes naquilo que nós ouvimos da primeira leitura, Deus habitando com todos eles. É a mensagem que eu quero deixar para mim e vocês me acompanhando. E essa semana nós vamos ter muita oportunidade de nós rezarmos uns pelos outros e de modo especial pelos nossos irmãos falecidos.